Vamos falar sobre planejamento, só que vamos falar à luz da Bíblia. O que a Bíblia diz a respeito de planejamento e o que a ciência, os estudiosos dizem também sobre planejamento. E eu quero trazer primeiramente algumas passagens bíblicas que podem ser bem interessantes para você. Primeira delas, Salmos 119, verso 105 diz o seguinte: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Você alguma vez já tentou caminhar no escuro? Ou às vezes, assim, dentro de casa, para não acender a luz, não incomodar ninguém, você foi caminhar no escuro e deu aquela topada com o dedinho do pé na quina de algum móvel. Que maravilha, né? Pois bem, da mesma forma, se você está caminhando em um ambiente aberto, pode ter um buraco, você pode tropeçar, a gente não consegue andar de carro numa estrada sem iluminação, nem que sejam os faróis do próprio carro. A Bíblia ela serve como um farol também para nos iluminar o caminho, para não tropeçarmos, para não errarmos ou para errarmos menos. Eu posso dizer que eu já errei muito na minha vida, mas eu tenho adotado a Bíblia como uma norma de conduta justamente para errar menos, para tentar acertar mais. Vou ler mais duas passagens interessantes aqui, uma delas em Salmos também, Salmo 127, verso 1. Se o Senhor, Deus, não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Eu não sei se você já passou por essa experiência em que parece que você está patinando, o seu trabalho não rende. Você trabalha e não consegue colher os frutos. Pois bem, sem estar ligado com ele, é isso que acontece. Outra passagem agora é de Provérbios, isso daí são palavras do sábio Salomão. Em Provérbios 20, verso 18, ele diz: os planos mediante os conselhos têm bom êxito. Ou seja, se você vai se reunir com diferentes pessoas para tratar de um assunto, para fazer algum planejamento, fazer alguma empreitada, os planos têm bons resultados. Primeiro, por serem um conselho, na multidão de conselhos há sabedoria, onde tem mais de uma pessoa pensando, tem mais chance também de chegar a bons resultados. E os planos têm bom êxito. Falamos aqui especificamente de planejamento. E agora vamos a uma outra passagem, que aí eu trago a sabedoria de Jesus, o nosso grande mestre, quando esteve aqui entre nós, aqui na terra. E ele dizia o seguinte, lá em Lucas 6, os versos 47 a 49. Todo aquele que vem a mim e ouve as minhas palavras e as pratica, eu vos mostrarei quem é semelhante. É semelhante a um homem que, edificando uma casa, cavou, abriu profunda vala e lançou o alicerce sobre a rocha. E vindo a enchente, arrojou-se o rio contra aquela casa e não a pôde abalar, por ter sido bem construída. Mas o que ouve e não pratica é semelhante a um homem que edificou uma casa sobre a terra sem alicerces. E arrojando-se o rio contra ela, logo desabou, e aconteceu que foi grande a ruína daquela casa. Se você tem pressa de fazer uma edificação e esquece da base dos fundamentos, certamente você vai ter problemas. Outra passagem de Lucas 14, versos 28 a 30. Jesus diz o seguinte: pois qual de vós, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular a despesa e verificar se tem os meios para concluir? Para não suceder que, tendo lançado os alicerces e não a podendo acabar, todos os que a virem zombem dele, dizendo: este homem começou a construir e não pôde acabar. Por quê? Por falta de planejamento. Sentar, fazer os cálculos, pensar o que eu vou precisar, pensar como que eu posso estruturar melhor essa torre com os recursos que eu tenho, ou se eu vou deixar para começar um pouquinho mais adiante, porque agora não dá para concluir. Tudo isso são ensinamentos de Jesus. E isso já se vão mais de 2000 anos. Agora eu pergunto para vocês, será que antes disso a Bíblia já falava sobre planejamento, sobre a administração, sobre a gestão? Eu tenho uma passagem aqui que é de aproximadamente 1400 anos antes de Cristo nascer. Nessa passagem,
Moisés recebe aconselhamento do seu sogro, Jetro, que diz o seguinte: procura dentre o povo homens capazes, tementes a Deus, homens de verdade, que aborreçam a avareza. Põe-nos sobre eles por chefes de 1000, chefes de 100, chefes de 50 e chefes de 10. O que ele estava fazendo? Gestão de recursos humanos, planejamento das atividades e quem executaria essas atividades, porque nessa ocasião Moisés estava sobrecarregado, porque todos traziam as suas demandas para ele avaliar, julgar. E aí você pensa assim, tá, né, mas já o tempo de Moisés não é tão distante assim, né? Seriam menos de 3.500 anos atrás? Talvez. Mas vamos pensar em outra situação, ainda 400 anos antes do povo de Israel sair do Egito, antes do êxodo, antes dessa passagem ali de Moisés. Teve um jovem muito temente a Deus, um jovem realmente muito dedicado, chamado José, filho de Jacó. E ele, tendo sido aprisionado pelos próprios irmãos, foi vendido como escravo, trabalhando como escravo, muito honestamente, bem comportado, sempre exemplar. Foi falsamente acusado e foi jogado na cadeia. E na cadeia ele interpretou os sonhos de 2 prisioneiros e aconteceu exatamente da forma como ele interpretou, porque era Deus revelando alguma coisa para eles. E depois um desses prisioneiros, trabalhando para o faraó, quando o faraó teve um sonho muito estranho e estava assim inquieto porque ninguém conseguia interpretar, ele disse: olha, tem um rapaz lá na cadeia que interpretou direitinho o meu sonho. E nesse caso José foi chamado e interpretou corretamente o sonho e ainda fez em seguida o seguinte aconselhamento ao faraó, porque viriam 7 anos de abundância nas terras do Egito e em seguida 7 anos de penúria, de fome. Muita gente poderia morrer. E ele disse o seguinte: faça isso, faraó, e ponha administradores sobre a terra, e tome a 5ª parte dos frutos da terra do Egito nos 7 anos de fartura. Ajuntem os administradores toda a colheita nos bons anos que virão, e recolham cereal debaixo do poder de faraó, para mantimento nas cidades, e o guardem. Assim, o mantimento será para abastecer a terra nos 7 anos de fome que haverá no Egito, para que a terra não pereça de fome. Isso está em Gênesis 41, os versos 34 a 36. Já se falava em planejar. Se vai acontecer uma fome, eu preciso planejar como eu vou lidar com isso, para que as pessoas não morram. E nós temos hoje a obrigação de planejar o nosso tempo, planejar os nossos recursos, as nossas atividades. E quando se fala em planejamento, nós temos algumas palavras-chave. A primeira delas é missão. Falando em planejamento organizacional, uma organização deve ter uma missão. Aqui, por exemplo, a Universidade Federal de Santa Catarina tem uma missão que envolve produzir e disseminar conhecimentos a toda a sociedade e ter um impacto bastante grande nisso, né? Então, tem a sua missão, tem o seu propósito. E você também deve ter um propósito. Por exemplo, eu percebo que o meu propósito é muito no sentido de ensinar. Eu já trabalho há 30 anos como professor universitário. 30 anos. São 3 décadas dedicadas a formar pessoas. Agora, tem gente que não sabe ensinar bem, mas sabe, por exemplo, tratar a saúde das pessoas. Outros não sabem nem ensinar nem tratar a saúde, mas são bons em alguns esportes e praticam muito bem esses esportes, dedicando-se principalmente ao entretenimento da massa populacional. Qual é o seu propósito? O que é que você gosta de fazer e faz muito bem para que as pessoas possam te remunerar por isso? Pense nisso. Outra, além da missão, você precisa pensar na visão. E visão diz respeito a pensar no futuro, como eu quero estar, o que eu quero fazer, onde eu quero viver. Você pretende continuar morando na mesma cidade
nos próximos 5, 10, 15, 20 anos? Ou quer se mudar? Às vezes tem gente que diz assim, não, eu quero morar numa cidade tranquila no interior, ou no litoral, com vista para o mar, ou eu quero me mudar para uma grande cidade, Nova York, Paris, Londres. Qual é a sua visão de futuro? Onde você pensa que você pode chegar com a sua atividade, fazendo aquilo que você gosta de fazer? Outra questão importante que é sempre tratada: missão, visão, valores. Quais os valores dos quais você não abre mão? Quais os valores que norteiam tudo que você faz? Para que você diga assim, poxa, eu não vou me corromper, eu não vou me trair. Eu achei interessante, por exemplo, tem um filósofo chamado Clóvis de Barros Filho, que ele diz que ele é um explicador, ele ensina. Ele por muitos anos foi professor universitário, hoje é palestrante, tem lá as suas redes sociais, e ele diz que tem 3 valores fundamentais em todas as aulas, todas as apresentações dele. Primeira, ele sempre faz isso com muito entusiasmo, e é verdade. Segundo, ele sempre dá muitos exemplos. Ele está falando da filosofia, das ideias de Platão, de Aristóteles. Mesmo que o indivíduo tenha apresentado essas ideias há 2.000, 2.500 anos atrás, ele traz exemplos práticos de hoje. E terceiro valor que ele apresenta, ele diz, eu falo do jeito que eu quero, eu gosto de falar palavrões e eu falo palavrões. Ele adotou isso como valores. E aí eu penso, quais são os seus valores? Quais as bases de tudo aquilo que você faz? Honestidade é um valor? Tratar as pessoas com dignidade é um valor para você? Buscar conhecimentos continuamente é um valor para você? Quais são os seus valores? Quais valores permeiam todas as suas atividades? Você é pontual? Você é uma pessoa minuciosa em tudo que faz? Perfeccionista? Executa as atividades dentro dos prazos estabelecidos? Tudo isso são valores que devem ser respeitados. E aí vamos pensar, bom, missão, você já tem uma ideia de qual é a sua missão, qual é o seu propósito, qual é o propósito da sua vida, a sua realização, qual é o legado que você está deixando. Visão, você enxerga um futuro. Valores, eles norteiam as suas atividades, não deixam você desviar. E aqui estamos falando de valores cristãos. Estamos falando de valores que têm por base a Bíblia e que podem muito bem nortear as suas atividades, a sua carreira, todo o seu trabalho. E agora vamos falar também dos objetivos. Objetivos, pense como as metas que você quer alcançar dentro de determinados prazos. Objetivos, eles devem ser muito bem estabelecidos e tem um acrônimo muito interessante, SMART. SMART é uma palavra em inglês, significa esperto. SMART teria o S de specific, ou seja, os seus objetivos devem ser bem específicos. Tem o M de measurable, mensuráveis, seus objetivos devem ser mensuráveis. A é de achievable, atingíveis, alcançáveis, eles não devem ser assim alucinações, então tem que ser atingíveis. S-M-A-R, eles devem ser relevantes, não é algo assim banal que qualquer um executa, deve ser algo que seja desafiador para você. E o T do SMART, S-M-A-R-T, é de time bound, ou seja, com prazo determinado, com tempo determinado. Bom, vamos dar um exemplo. Eu quero estabelecer um objetivo de ter R$1 milhão em investimentos na minha conta. Ok. É algo específico? Sim. Estou especificando exatamente o valor, R$1 milhão. É algo mensurável? Sim, eu tenho como acessar a minha conta, verificar os saldos de investimentos e constatar se tem ou não esse R$1 milhão. É alcançável?
Sim, hoje em dia R$ 1 milhão não é nenhuma grande fortuna se você consegue trabalhar bem e economizar, ter uma boa remuneração, né, razoável, é possível sim chegar a esse R$ 1 milhão, é alcançável. É relevante? Sim, sem dúvida. É bem diferente de eu dizer, eu quero ter R$ 10 em investimentos. R$ 10 seria algo totalmente irrelevante, né? E por último, e aí entra a questão também, com prazo determinado. Qual é o prazo que eu estabeleço para mim mesmo para ter esse R$ 1 milhão em investimentos? Se eu não estabelecer um prazo e chegar daqui a 50 anos eu terei R$ 1 milhão em investimentos, poxa, 50 anos é tempo demais. Já não vou ter nem saúde para desfrutar disso. Eu posso pensar também, olha, 1 mês, 2 meses, 3 meses, 1 ano, talvez não dê, preciso de mais tempo. Mas qual seria o prazo adequado? E para isso, eu preciso estabelecer como é que eu vou chegar lá. Não é simplesmente jogar um valor e seja o que Deus quiser. Nós precisamos agir em conformidade. Eu preciso pensar, quanto eu estou ganhando hoje? Quanto eu consigo fazer de renda extra? Onde eu consigo buscar mais recursos? Quanto eu consigo economizar por mês? E com base nisso, eu tenho condições de dar andamento a esses objetivos. E nesse sentido, quando a gente fala em estabelecer os objetivos eu quero dentro de 5 anos ter R$ 1 milhão investidos. Ok, é possível? É viável? Sim. Nesse caso, é uma meta de longo prazo, 5 anos. Eu preciso pensar em subdividir essa meta, esses objetivos. Esse objetivo vai precisar ser subdividido em anuais, quanto eu vou conseguir juntar por ano, e eu faço projeções, e para chegar a essa meta de 1 ano, e do segundo ano e do terceiro ano, eu preciso pensar, por exemplo, em metas mensais. E dentro do mês, eu preciso cuidar dia a dia com os meus gastos, com as minhas atividades, para pensar onde é que eu consigo chegar. Se eu consigo chegar realmente a esse valor mensal para poder alcançar aquele valor final. Essa questão que eu exemplifiquei com dinheiro, ela vale também para saúde, ela vale para aprendizado, ela vale para relacionamentos, para você planejar a sua família, por exemplo. Tem uma porção de itens que você pode e deve planejar. E a base do planejamento é a mesma. Tá? Agora eu quero falar para você de uma matriz chamada matriz SWOT. Que é isso? SWOT. É uma sigla também em inglês de Strengths, forças, Weaknesses, fraquezas, Opportunities, oportunidades e Threats, ameaças. No caso, a versão em português ficaria matriz fofa, de forças, oportunidades, fraquezas e ameaças. Essa matriz, pense simplesmente em um quadro onde você tem 4 quadrantes, tá? Divide a metade. Você tem as forças e as fraquezas, você tem as ameaças e as oportunidades. Quando você fala em forças, é importante que você enumere as suas características que constituem forças, que vão te diferenciar positivamente, tá? Por exemplo, você fala inglês, você tem o objetivo de se mudar para Nova York ou de trabalhar para uma empresa estrangeira que exige que você domine o inglês. Você fala inglês? É fluente no inglês? Então isso é uma força. Se você não tem domínio do inglês, isso é uma fraqueza. Um exemplo disso, quando eu fui fazer o meu pós-doutorado, eu consegui 2 orientadores lá no Canadá. Um deles morando em Toronto, outro deles morando em Montreal. Podia escolher um ou outro, os 2 me aceitaram. O problema é que em Montreal eles falam francês. A língua predominante é o francês, aliás, mais especificamente o quebecois, que é uma variação ali do francês, um sotaque bastante específico deles. E eu não falo francês, falo meia dúzia de frases.
e a minha família também não. Mas nós falamos inglês. Então eu acabei optando pelo orientador lá em Toronto, e passamos um ano em Toronto, em função do domínio da língua inglesa. Poxa, mas e se eu não dominasse o inglês também? Bom, se eu dominasse o espanhol ao invés do inglês, eu poderia tentar fazer um pós-doutorado lá na Espanha ou em algum outro país aqui da América Latina, né, onde a língua espanhola seja predominante. Ou, se eu não falo também o espanhol, teria a opção de fazer um pós-doutorado lá em Portugal, onde eu domino a língua, porque é o português. Então, as nossas forças e fraquezas, elas vão ajudar ou dificultar a realização de partes dos nossos planos e o alcance de vários desses objetivos. Eu posso trabalhar conhecendo as minhas forças, as minhas características em que eu sou forte, eu sou bom naquilo. Eu posso aprimorar essas características para me tornar ainda mais forte. Agora, se eu listei uma porção de fraquezas, itens em que eu tenho essas características e preciso trabalhar nelas para diminuir esse ponto negativo. Então, se eu tenho a intenção de passar um ano lá em Paris, eu preciso aprender francês. Essa é uma fraqueza minha. Eu teria que fazer aulas de francês, ouvir músicas em francês, ler livros em francês, fazer todo o esforço possível e imaginável para dominar essa língua a ponto de não me atrapalhar enquanto eu estivesse lá na França. Agora, temos também, além das forças e fraquezas, nós temos também ameaças e oportunidades. Quando a gente fala em ameaças e oportunidades, não são características nossas, são itens que fogem ao nosso controle. Por exemplo, decisões governamentais, como está a economia, ou questões climáticas, ou uma guerra que eclodiu. Esses fatores que são externos, eu posso tentar visualizar alguns itens que sejam ameaças, ou seja, que sejam contrários à minha vontade, aos meus planos, caso eles ocorram. E posso também pensar em itens que sejam oportunidades, ou seja, não sou eu que decido, mas se ocorrerem esses itens, eles vão me favorecer. Então, voltando ao exemplo do meu pós-doutorado, para que eu conseguisse o pós-doutorado, era a condição sine qua non, era a condição essencial que eu tivesse bolsa. Ou seja, que eu recebesse um valor para me manter no exterior enquanto eu fazia o pós-doutorado. E eu consegui. Isso foi uma oportunidade detectada. Naquela ocasião, em 2015, nós ainda tínhamos um número um pouco mais expressivo de bolsas de pós-doutorado, algo que hoje em dia ficou muito raro. Tá? Eu aproveitei essa oportunidade. A gente enumera itens que podem ser favoráveis e pensa, se eles acontecerem, puxa, isso vai me beneficiar. E os contrários. Você tem vários itens que, se acontecerem, eles vão te atrapalhar. Legal, você enumerou forças, fraquezas, ameaças e oportunidades. E o que você faz a partir disso? Plano de ações. Para cada força, você precisa pensar, como é que eu aumento essa força? Para cada fraqueza, como é que eu diminuo essa fraqueza, essa fragilidade? O que eu posso fazer para contorná-la, para revertê-la? No que diz respeito a oportunidades, o que eu posso fazer em relação a cada oportunidade? Então, por exemplo, eu preciso ficar de olho no lançamento de editais ou fazer contatos com pessoas que saibam a respeito de bolsas ou disso, daquilo. Cada item que eu enumerar ali que me beneficiaria, eu preciso agir em relação a eles. Eu preciso pensar como eu posso facilitar para identificar essas oportunidades assim que surgirem e aproveitá-las. Às vezes você pode ter, por exemplo, caso surja uma oportunidade, você precisa ter determinados documentos ou projetos já elaborados em mãos. Legal, então são ações que eu posso empreender para aproveitar uma oportunidade. Conheci um professor aqui da universidade que ele dizia, tenha sempre um projeto de pesquisa pronto, porque você nunca sabe quando vai surgir um edital
né, oferecendo um valor para você conduzir esse projeto, executar esse projeto. Você nunca sabe quando vai ter um edital e normalmente eles ficam disponíveis por muito pouco tempo. E o mesmo em relação, aliás, mais importante ainda, em relação às ameaças. Você se prepara para aproveitar as oportunidades, mas você também precisa pensar: se acontecerem tais e tais e tais eventos, como é que eu vou agir em relação a cada um deles? Como eu posso me precaver, me proteger, me blindar para não ser diretamente afetado por eventos que fogem ao meu controle? Ok, então observem que nós temos vários itens aqui. Primeiro, identificar sua missão ou seu propósito. Segundo, estabelecer uma visão. Tentar enxergar como é que você vai estar daqui a alguns anos, ou como você gostaria de estar daqui a alguns anos, em relação à família, renda, trabalho, moradia, experiências, todos esses itens. Missão, visão, valores. Identifique quais são os valores que norteiam a sua vida e a sua forma de agir. E não abra mão desses valores. Não abra mão dos bons valores, principalmente se forem valores cristãos. E é nesse sentido que eu trago esse conteúdo, né? Estabeleça objetivos de longo prazo, de médio prazo e de curto prazo. Pensando, para chegar lá no longo prazo, eu preciso desmembrar em objetivos mais curtos, que seria médio prazo. Por exemplo, se eu estabeleço um objetivo de 5 anos, eu preciso pensar em objetivos anuais ou semestrais, e para executar esses objetivos anuais ou semestrais, eu preciso pensar no mês e no dia a dia. Um exemplo disso, nós temos aqui o nosso curso de administração, que tem 4 anos de duração. É uma meta de longo prazo, 4 anos, para você sair daqui com uma formação em administração, conhecimentos para administrar uma organização. Só que esses 4 anos são divididos em 8 semestres. E cada semestre tem uma porção de disciplinas que estabelecem os seus próprios cronogramas. Então você tem leituras, você tem vídeos, você tem aulas, você tem avaliações. E todos esses itens precisam ser muito bem considerados, muito bem trabalhados, para que você tenha o melhor rendimento possível dentro de cada semestre e aproveitamento em todas as disciplinas para concluir dentro daquele prazo de 4 anos. Poxa, mas foi reprovado em uma disciplina em um determinado semestre. Já tem que fazer ajustes para poder repor essa disciplina, tem que ver se não é pré-requisito de outras disciplinas e tentar concluir dentro daquele prazo, ou com o mínimo possível de prazo adicional. Tudo isso é parte do seu planejamento. Agora, não adianta nada você fazer esse trabalho todo de estabelecer missão, visão, valores e objetivos se você não identificar as suas características, forças e fraquezas, e também as características do ambiente em que você está ou ao qual você é sujeito, que seriam as ameaças e oportunidades. E aí, para cada item, plano de ação. Que ações eu vou empreender para cada item desses? Planejou tudo isso. O que está faltando? Acompanhamento. Como eu disse anteriormente, ao estabelecer objetivos, você precisa estabelecer prazos. E cada ação dessas que você colocou em função da sua matriz fofa, né? Forças, fraquezas, ameaças e oportunidades, para cada item daqueles você estabeleceu um plano de ações e tem que ser com datas também. Enxergue cada uma dessas ações como algo que você planejou. As ações, elas são subprodutos, subitens de um planejamento muito maior. E todos esses itens precisam ser acompanhados, medidos, ver se você realmente alcançou ou não cada uma dessas ações, cada um desses objetivos menores para poder alcançar aquele objetivo maior. Poxa, não alcançou, mas ficou faltando um pouquinho, ou não alcançou, não fez nada, não conseguiu realmente dar andamento àquilo. Tome as devidas decisões para ajustar isso e poder alcançar aquilo que você almeja. Planejamento parece que é algo muito complexo,
Mas se você faz essas subdivisões, missão, visão, valores, objetivos, monta a sua matriz SWOT, a partir dos itens estabelece o plano de ação, ação referente a cada um deles e acompanhamento. A gente se acostuma com isso. Esse mesmo conteúdo vale para uma organização e vale para a sua vida, para o seu dia a dia, para o seu crescimento, para você fazer a sua carreira decolar. Eu me lembro de um aluno de primeiro semestre, que ele já começou a fazer estágio e estava muito preocupado também em não tirar notas baixas. E uma colega minha perguntou para ele, né? Escuta, mas para que você tem essa preocupação toda? E ele disse, eu pretendo fazer, assim que terminar aqui a graduação, eu quero fazer uma pós-graduação na Europa, em tal instituição de ensino, naquela determinada área. Quando ele voltasse, ele queria trabalhar nessa área, na empresa, no departamento tal da empresa X, lá em São Paulo. Para essa viagem acontecer, ele precisava juntar ao longo da graduação dinheiro suficiente para pagar o curso, pagar as passagens aéreas, seguro-saúde, hospedagem, alimentação, tudo. Então ele já sabia quanto ele gastaria durante aquele um ano lá na Europa. E ele tinha já uma meta mensal de quanto ele precisava guardar de dinheiro. Pois bem, além disso, para ser aceito nessa instituição de ensino, ele precisava ter um índice acadêmico, ou seja, a média das notas dele precisava ser bastante elevada. Então ele tinha que levar muito a sério aqui os estudos e, ao mesmo tempo, trabalhar para juntar dinheiro. É fácil fazer algo assim? Não. Mas se fosse sem planejamento, seria simplesmente impossível. Resumindo, o que ele concretizou de tudo isso que ele planejou? Tudo, com exceção de um item que foi a empresa onde ele planejou que ele trabalharia, ele não conseguiu vaga lá, ele conseguiu no principal concorrente também no departamento que ele almejava. Veja o poder de um planejamento. Veja o poder também de ser um cristão. Paulo disse, tudo posso naquele que me fortalece. Aquilo que eu planejo, aquilo que eu desejo do meu coração, se não for contrário à vontade de Deus, Ele nos ajuda a executar. E eu estou justamente trazendo aqui alguns subsídios. Claro que eu passei assim muito rapidamente esse conteúdo referente a planejamento. Tem várias ferramentas que é muito bom a gente exercitar, demonstrar como é que a gente faz isso, como seria na prática, mas você agora já tem uma noção. Tá certo? Já fica sabendo que não é simplesmente pensar, o que eu tenho para fazer amanhã? Ou, esse curso eu penso em começar no ano que vem. Não, peraí, faça o planejamento agora, para concretizar coisas grandes no futuro. Legal? Professor Mário Almeida, te ajudando a se tornar insubstituível. Grande abraço.